Olá, pessoal! E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá? Cumprindo o prometido, hoje no nosso último encontro, vamos finalizar o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, vendo e estudando sobre os crimes, da parte criminal propriamente dita, já que nós vimos os aspectos processuais na aula passada, em que estudamos sobre as medidas socioeducativas, estudamos sobre o procedimento da apreensão em flagrante. Então agora, justamente para finalizar o estudo do Estatuto, nós vamos estudar os principais crimes, ou seja, aqueles crimes nos quais a criança ou o adolescente vão figurar como vítimas, ou seja, os crimes que são cometidos contra a criança ou contra o adolescente. E aí, meus queridos, nós iniciamos o estudo justamente com uma observação, lá do artigo 227 do Estatuto, que diz o seguinte, que os crimes que são definidos na lei do ECA, eles são todos de ação penal pública incondicionada. Então, só para que nós tenhamos, uma absorção mais completa no tocante aos crimes que nós vamos estudar, só para que nós tenhamos também uma visão ampla, macro, também do processo que envolve a prática desses atos, nós temos que lembrar, que nós possuímos ação penal e que a ação penal, ela, em regra, é titularizada pelo Estado quando nós estamos diante da prática de um crime ou de um ato infracional análogo à infração penal. Então veja que em todas as ações em que figuram como vítima crianças e adolescentes, essa ação penal ela vai ser uma ação penal pública incondicionada. Aquela letra maravilhosa, Afora, pessoal, a ação penal pública incondicionada, ainda dentro desse mesmo ramo, dessa mesma vertente, nós temos a ação penal pública condicionada. Bem como nós temos também a ação penal privada. Quais são as características? Como eu vou saber quando é o caso de ação penal pública ou quando é o caso de ação penal privada? Então veja que diante da ofensa de um bem jurídico que seja tutelado pela norma penal, se nós acaso tenhamos a previsão daquela conduta como sendo criminosa, veja que o Estado, através do direito penal, ele vai cominar uma pena ou aplicar uma sanção. A titularidade, muitas vezes, pode, no entanto, recair sobre o particular, ou seja, sobre o próprio ofendido, em raríssimas hipóteses, pessoal. Mas a regra que nós temos é de que, mediante a prática de um crime, o Estado, embora não tenha ele figurado como vítima daquele crime, é quem vai titularizar o exercício da pretensão punitiva, que é a persecução penal. Nesse caso, meus queridos, o Estado ele vai ser representado pelo Ministério Público Estadual naqueles crimes cuja competência para processo e julgamento é da Justiça Estadual, ou também será representado, nesse caso, pelo Procurador da República, nos casos em que se cuidar de crimes de competência para processo e julgamento da Justiça Federal. Então veja que a ação penal ela é pública incondicionada, que é inclusive o caso do ECA, ou seja, dos crimes em que figuram como vítimas crianças ou adolescentes. Veja que ela é pública incondicionada quando um Estado, diante da prática de um crime por determinado particular, vai exercer a ação penal, ou seja, vai oferecer a denúncia criminal
ou seja, vai propor a denúncia criminal sem que seja necessária a autorização da vítima que figurou naquele caso. Então, por exemplo, suponhamos que eu estou aqui dando aula, chegou um pessoal da produção, o Ben veio ali, deu uma chuchada em mim, que é um jargão que o pessoal usa nos estabelecimentos prisionais. Então, ele veio com uma garrafa, né, de vidro, ele quebrou essa garrafa, ela ficou pontiaguda e ele chuchou em mim. Chuchar é quando você empurra na pessoa e tira. Então, ele veio e deu uma chuchada em mim. E aí ele, acreditando que eu estava morta, caída ao solo, ele foi embora. Veja que diante desse caso, nós temos uma hipótese de tentativa de homicídio, tudo bem. Em razão da minha sobrevivência, depois, né, eu percebi que na verdade ele estava meio atordoado, que foi um mal entendido, e eu mesma me desloquei até a delegacia de polícia e falei, olha, delegado, eu realmente não quero que esse inquérito vá adiante. Eu não quero que o Beni ele seja denunciado pela tentativa de homicídio. Eu não desejo que esse inquérito depois vire um processo. Eu não quero que ele seja prejudicado. Eu o perdoo por ter dado uma chuchada aqui no meu abdômen. Veja, pessoal, que nesse caso, ao Estado pouco importa a minha anuência com relação à investigação desse crime, com relação à propositura depois da denúncia criminal desse crime, justamente porque o crime de homicídio, ele é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, diante da ocorrência do crime, independentemente da anuência do ofendido, necessariamente o Estado ele vai exercer a persecução penal. Então veja que essas são as hipóteses de ação penal pública incondicionada, ok? Por outro lado, nós temos a ação penal pública condicionada, né? E se ela é condicionada, meus queridos, naturalmente, ela é condicionada a alguma coisa, que nesse caso é condicionada à representação. Veja que ainda nessa hipótese, a titularidade para o exercício da persecução penal é do Estado. No entanto, existe essa condicionante aqui, que é necessária para que o Estado exerça a titularidade que ele já possui de exercer a persecução penal em determinado crime. Então, por outras palavras, é como se o Estado ele necessitasse de uma autorização do ofendido, né, para que ele possa propor a ação penal, que aqui, tanto em uma hipótese quanto na outra, vai receber o nome de denúncia criminal. Então, veja que nos crimes condicionados à representação, obrigatoriamente deve haver o termo de representação da vítima para que o Estado, depois, né, já na figura do promotor de justiça, possa exercer a ação penal, possa propor a ação penal que, em matéria criminal, é denominada de denúncia criminal. Então, exemplo, pessoal, artigo 213 do Código Penal, estupro. Então, quando a pessoa ela figura como vítima num crime de estupro e ela é maior de 18 anos, necessariamente, né, nós precisaremos do termo de representação por ela subscrito para que o promotor de justiça possa apresentar a denúncia pelo crime de estupro. Pessoal, mas como que eu vou saber quando que o crime é de ação penal pública condicionada ou incondicionada? Muito simples, pessoal. O Código Penal, na parte especial, ele separa por capítulos ou títulos o bem jurídico que é tutelado por aqueles determinados crimes. Então, por exemplo, estupro, ele está dentro do rol de crimes contra a dignidade sexual. Então, geralmente, no final desse título, que traz todos aqueles crimes que tutelam o bem jurídico dignidade sexual, nós vamos ter algumas disposições gerais que se aplicam a esses crimes.
tanto disposições gerais no tocante ao direito material propriamente dito, que são os crimes em si, como também no tocante ao aspecto procedimental, que é o caso, por exemplo, da ação penal. Então, lá no final, nessas disposições gerais, vai estar lá subscrito, olha, esse crime se procede mediante representação, por exemplo, ou esse crime se procede mediante queixa-crime, no caso da ação penal privada. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, outro exemplo, lesão corporal leve, artigo 129 caput do Código Penal. Então, lá vai, né, estar narrando ofender a integridade física de alguém, pena, né? E aí, dentro desse mesmo dispositivo, desse artigo, tem lá, esse crime, que é a lesão corporal leve, se procede mediante representação, ou seja, é necessário que a vítima forneça esse elemento, esse documento, para que o Estado possa propor a denúncia criminal, ou seja, para que o Estado possa exercer o seu poder punitivo através da propositura da denúncia criminal, tá? O nosso caso, no entanto, é de ação penal pública incondicionada. Então, todos os crimes que nós iremos estudar hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente, em todos eles é dispensável, não precisa, não é necessária a representação dessa criança ou desse adolescente, ou claro que se ainda assim fosse necessário, dos pais ou responsável legal, ok? E aí, só para finalizar, para não ficar incompleto, nós temos então a ação penal privada. Então veja que o nome já nos indica. A ação penal privada, ela é titularizada não pelo Estado, mas por aquele que figura como vítima naquele determinado crime. Então veja que aqui, diferente do raciocínio da ação penal pública, quem titulariza é o ofendido, não é o Estado. E aqui, essa ação penal com pedido condenatório, ela recebe um nome diferente. Ela é denominada de queixa-crime. Então, a queixa-crime, pessoal, nada mais é do que uma ação penal, assim como a denúncia criminal, com pedido condenatório, assim como a denúncia criminal. Mas, porque ela é titularizada pelo próprio ofendido, nós vamos ter, então, o nome de queixa-crime, tá? Então, exemplo, né, de queixa-crime, ou seja, crimes de ação penal privada, crimes contra a honra, crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Artigo 138, 139 do Código Penal, já nós estamos ali dentro do capítulo dos crimes contra a honra. Boa parte, né, nós temos uma exceção em que a ação penal ela é pública condicionada à representação, mas todas as outras variáveis, modalidades de calúnia, injúria e difamação são crimes de ação penal privada, ou seja, são crimes cuja petição inicial com pedido condenatório, ela é titularizada pelo próprio ofendido. Claro que não é o ofendido quem propõe a queixa-crime subscrevendo, na medida em que ele não é advogado, muitas vezes ele não possui a capacidade postulatória. Então veja que o ofendido ele vai ter que constituir o defensor para só então poder apresentar, propor essa queixa-crime. Então, por exemplo, né? Suponhamos que eu estou aqui dando aula, gravando agora no estúdio, e aí de repente chega aqui, né, alguém abre a porta, olha para mim e fala, olha, professora, a senhora é uma biscate. Então ele me xingou de biscate. Então atribuiu a mim uma qualidade negativa. Então quando ele fala isso, a professora, a senhora é uma biscate, você é uma biscate. E aí eu fico parado alguns minutos e aí eu penso, nossa, quer dizer então que já espalhou? O pessoal então já está sabendo?
Claro que não, né? Eu vou ficar chateadíssima, ofendeu a minha honra subjetiva. Isso daí é um crime de ação penal privada, denominado de injúria. Então, eu que fui a pessoa ofendida a partir dessa imputação, o que eu vou fazer? Vou constituir um advogado, porque eu não vou ter sangue de barata, para apresentar a queixa-crime, embora eu seja advogada, e vou fazer o quê? Apresentar a queixa-crime contra aquele que me atribuiu a imputação. Veja que nesse caso, pessoal, a titularidade não é do promotor, não é do Estado, é do próprio ofendido. Então essas são as diferenças básicas, né, sobre as ações penais. Então veja que o objeto do nosso estudo é a ação penal pública incondicionada. Todos os crimes nos quais figuram criança e adolescente dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente são de ação penal pública incondicionada. Tudo bem, pessoal? Essas são as considerações iniciais no tocante ao aspecto, à parte criminal do Estatuto. Então, olha lá, dando sequência, então, nós vamos iniciar o estudo dos crimes em espécie do ECA, dos crimes propriamente ditos. E aí nós iniciamos o estudo com o artigo 230, que é o de privação da liberdade. Então, olha lá. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional, ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Eu não sei se vocês se recordam, mas no encontro passado, nós vimos as hipóteses em que é possível a apreensão da criança e do adolescente. Então, somente mediante ordem escrita da autoridade judiciária ou também no caso de flagrante de ato infracional. Então, veja que aqui a privação da liberdade não se dá em nenhuma das duas hipóteses. Então, nesse caso, nós vamos ter a pena combinada de detenção de 6 meses a 2 anos. Beleza. E aí nós temos uma forma de equiparação. Olha, também vai responder nas penas, vai incorrer no mesmo crime, aquele que realiza a apreensão sem a observância das formalidades legais. Então, veja que são aquelas pessoas que vão realizar a apreensão de maneira ilegal. Então, olha lá, quando que eu vou ter uma apreensão ilegal, pessoal? Quando não está em flagrante ao adolescente pela prática de ato infracional ou quando não há presença de ordem judicial de apreensão. Então, nessas duas hipóteses, nós podemos nominar de apreensão ilegal, tá? Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Quem vai figurar como sujeito passivo? Criança ou adolescente. Precisamos do elemento subjetivo, claro, só admite modalidade dolosa, tá? Não existe o crime de privação da liberdade mediante a imprudência, negligência ou imperícia. Forma culposa, ela não é caracterizada dentro desse crime. Somente a modalidade dolosa. Como que funciona o momento consumativo do crime? Ora, com a efetiva privação dessa criança ou desse adolescente. E aí, veja, é cabível tentativa? É cabível tentativa, quando não for possível que o autor do crime prive a liberdade de forma ilegal dessa criança ou desse adolescente. Então veja que essa privação ela vai incidir dentro da liberdade de locomoção da criança e do adolescente. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o que nós tínhamos de mais importante com relação ao crime de privação da liberdade. Aí na lei de vocês, no código, no vadimécum de vocês, né, dentro do artigo, vocês vão grifando as palavras-chave, colocando, nominando qual é o crime, como o crime ele é nominado pela doutrina, para ficar mais fácil de assimilar os institutos, tá? Então, olha lá, na sequência, depois da privação da liberdade, nós temos o crime de falta de comunicação. Então, olha lá,
deixar a autoridade policial. Então, olha que interessante o verbo do tipo desse crime. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, o que acontece? Existe a apreensão da criança ou do adolescente, num primeiro momento legal, né? E nós vimos no encontro passado que, em havendo apreensão, deverão ser comunicados à autoridade judiciária, aos pais ou responsável, imediatamente sobre a apreensão dessa criança ou desse adolescente. E aqui nesse caso, a autoridade policial, o delegado de polícia responsável, ele vai deixar de realizar essa comunicação, tá? Então, olha lá. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Veja que interessante. Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa? Não, somente aquela pessoa que é autoridade policial. Então, veja, pessoal, que na classificação dos crimes, quanto ao sujeito que pode praticar o crime, esse é um crime próprio que nós dizemos, ou seja, é um crime que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime de falta de comunicação, somente aquela que é a autoridade policial encarregada daquela apreensão. Por isso, um crime próprio, tá? Então, olha lá. Quem pode figurar como vítima nesse crime? Criança ou adolescente. E qual é o elemento subjetivo, meus queridos? Dolo. Também não é um crime que admite a modalidade culposa, somente modalidade dolosa. Como que funciona, pessoal, a consumação dele? Com a simples omissão na comunicação, tá? É cabível tentativa? Não, não é, porque nós estamos diante, pessoal, de um crime omissivo próprio, ou seja, um crime em que necessariamente só se consuma diante da prática da omissão. Crimes omissivos próprios, né, são crimes que não admitem tentativa. O que é um crime omissivo próprio? Então, nós temos o omissivo próprio e o omissivo impróprio. Pessoal, no crime omissivo próprio, o verbo que é descrito no tipo penal incriminador, ele já é a forma omissiva. Então, olha o verbo desse crime, deixar. Quando eu tenho a descrição deixar, significa o quê? Não fazer, ficar inerte. O próprio verbo que é descrito, ele já é a modalidade omissiva. Então, veja que a esse crime nós chamamos de crime omissivo próprio, porque ele narra um crime omissivo. Outro exemplo, omissão de socorro. Omitir socorro. Então, você deixa de prestar auxílio diante de uma situação determinada. Agora, nos crimes omissivos impróprios, não. Na verdade, aqui vai incidir aquilo que nós denominamos de figura do garante. Ou seja, a pessoa em verdade, ela possui um dever legal de agir, mas ela não age. Então, veja que nesse caso, quando ela devia fazer por uma disposição legal ou porque ela muitas vezes criou aquela situação de risco, ela vai se omitir. Então, veja que a essa modalidade nós denominamos de um crime omissivo impróprio. Por que impróprio? Porque o verbo descrito no tipo penal incriminador não é um crime omissivo, como deixar, é um crime positivo, de uma conduta positiva. Então, por exemplo, vamos pegar lá um crime de homicídio. Então, suponhamos que eu estou numa balada e tal, e aí, meus queridos, perto da piscina, eu empurrei o Benedito, que é o menino que cuida aqui da produção, que vive brigando comigo.
que os meus slides são sempre péssimos, agora ele que sempre dá uma melhorada nos slides, né? O slide fica horroroso, eu mando pra cá todo desconfigurado, péssimo. A pessoa não tem nenhum talento, nada com tecnologia. E aí o Benedito, ele dá aquele tapa na beleza dos slides que eu encaminho aqui para o LAC. Então veja que, voltando, né, ao nosso exemplo, estávamos numa festa de confraternização do LAC e tal, uns professores de civil querendo interagir, muito chato. O civil geralmente ele tenta ser entrosado, mas ele não consegue, porque pô, a matéria é chata, a pessoa ela já é chatinha porque ministra essas aulas, então tentou interagir lá, eu já estava de saco cheio, não queria conversar com o professor de civil. E aí eu peguei e fui conversar com o pessoal e o Benedito estava lá. E aí, pessoal, eu empurrei o Benedito na piscina. Só que o Benedito, ele não sabia nadar. Então veja que quando eu empurrei o Benedito, eu criei uma situação de risco para ele. E aí veja, quando ele está afogando, eu tenho, né, o dever de evitar a morte pelo afogamento dele. Na medida em que eu me tornei o garante, aliás, eu me tornei a garante, porque fui eu quem iniciei e que criei essa situação de risco de morte para ele. Então veja que eu tenho obrigação legal de entrar na piscina e salvar o Benedito, ou de outra forma, evitar que ele morra afogado. Veja que se nessa hipótese eu avisto o Benedito ali afogando, aí eu penso, né, filho da mãe, você lá me encheu o saco nos slides, agora eu vou deixar você morrer afogado. Então veja que se de forma dolosa eu deixo o Benedito se afogar, a mim será imputada, pessoal, a prática do crime de homicídio doloso. Então se vocês pegarem lá o artigo 121 e forem constatar o verbo que tem lá é matar alguém. Então é uma conduta positiva, como se eu tivesse efetuado um disparo com uma arma de fogo contra ele, como se eu estivesse desferido pauladas na cabeça dele. No entanto, nesse meu exemplo da piscina, o que eu fiz? Eu fiquei inerte, eu fiquei parada, eu me omiti, quando na verdade eu tinha a obrigação legal de agir. Então por isso que a esse crime nós chamamos de crime omissivo impróprio, porque não é propriamente um verbo do tipo omissivo, como no caso do deixar, que é... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20, você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clique LAC. É o que nós estudamos aqui, porque nesse caso da piscina, a minha inércia, ela vai se corresponder a uma conduta positiva, que é a do crime de matar alguém, do 121. Então, por isso que nós chamamos, né, nesse caso, de crime omissivo impróprio. Então, veja que aqui, na ausência, no crime de falta de comunicação, nós estamos diante de um crime omissivo próprio. Olha o verbo, deixar. Então, vocês vão circular e colocar aí no material de vocês, ok? Dando sequência, então, nós temos o crime seguinte, que é o crime de constrangimento. Então, olha lá. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Então, pena de detenção de 6 meses a 2 anos.
Esse constrangimento, pessoal, ele não está condicionado ao exercício de uma violência ou de uma ameaça grave a essa criança ou a esse adolescente. Então, olha lá, se para que eu constranja, ou seja, se para que eu submeta essa criança ou esse adolescente a uma situação de vexame ou de constrangimento, eu tenha que exercer a violência ou a grave ameaça, além desse crime do artigo 236, ainda me serão imputadas as penas correspondentes à violência e à grave ameaça. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma criança de 10 anos de idade, já está uma grandinha, né? E aí, pessoal, nós estamos em um local público, em uma festa, e aí essa criança, ela me relata que ela quer ir ao banheiro. Então, nesse momento, eu falo para ela, olha, abaixa a roupa e faz aqui mesmo. Então, suponhamos que seja uma menina, né? Abaixa a roupa e faz aí mesmo no meio das pessoas. Então, veja que eu vou submeter essa criança a uma situação constrangedora. Aliás, a uma situação de vexame, né? Então, veja que, ao mesmo tempo, ela vai ficar em uma situação embaraçosa e, ao mesmo tempo, eu a submeti a fazer algo que ela não deseja, que também é uma forma de constrangimento. Então, veja que, nesse caso, eu vou responder apenas pelas penas do 232. Agora, se ainda nesse mesmo exemplo meu, eu ameaçar essa criança, então dizer, olha, se você não abaixar a sua roupa e fazer xixi aqui no meio das pessoas, eu vou te bater muito em casa, ou eu vou te amarrar em casa, ou vou te deixar de joelho no caroço de milho em casa. Veja que nesse caso, eu exerci uma ameaça sobre essa criança. Então, nesse caso, eu vou responder por 2 crimes. Uma pena correspondente à grave ameaça e uma pena correspondente ao crime do artigo 236. Então, veja que quando eu submeto sem violência ou grave ameaça, eu respondo pelas penas desse crime. Agora, se por outro lado eu exerço a violência ou a grave ameaça, eu vou responder pelo aquele crime correspondente à violência ou por aquele crime correspondente à grave ameaça, tá? Claro que para que eu submeta essa criança ou esse adolescente, eu tenho que me valer da condição de guardião ou da condição de responsável legal, ok? E aí eu coloquei só o conceitinho para vocês, o vexame, ele cuida de uma humilhação passiva, né? E o constrangimento, ele exige um comportamento ativo por parte da vítima, ou seja, a vítima, quando ela é constrangida, significa que ela tem que fazer algo que a lei não determina que ela faça. Então, veja que isso é constrangimento ilegal. Então, ela é obrigada a fazer algo que a lei não exige que ela faça, que foi o caso do meu exemplo em que essa menina, essa criança, teve que abaixar as vestes para poder fazer xixi ali na via pública ou na frente das pessoas. Então, isso é uma forma de constrangimento. Tudo bem, pessoal? Depois, o próximo crime de subtração. Esse possui, pessoal, uma incidência de cobrança em provas bem considerável. Então, olha lá. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com a finalidade específica de colocação em lar substituto. Então, veja, eu vou subtrair a criança, ou seja, eu vou retirar a criança ou adolescente do responsável legal, sem a autorização desse responsável ou sem o conhecimento desse responsável legal, tá? Então, veja que nesse crime de subtração, o interessante é que eu só vou ter esse crime se a vítima for subtraída de que tem a guarda em virtude de lei ou ordem judicial.
Lembra que quando nós estudamos sobre guarda, a guarda, na verdade, ela formaliza uma situação de fato que já existe? Então, por exemplo, nós temos os pais biológicos da criança e a criança ela é criada pelo avô ou pela avó. Então, veja que, de fato, quem exerce os cuidados dessa criança é o avó, são os avós. Nesse caso, quando eles se tornam guardiões dessa criança, nós temos uma regularização de uma situação de fato que já existe e que, inclusive, a questão dessa guarda se regularizar, ela não vai implicar na perda do poder familiar dos pais. Então, a gente aprendeu que guarda não desconstitui poder familiar. Muito pelo contrário, inclusive, pode o guardião requerer dos pais o quê? Alimentos, auxílio nos cuidados da criança ou do adolescente. Então, veja que nesse crime dos 248, obrigatoriamente eu preciso do quê? De um guardião que tenha sido em razão da lei ou da ordem judicial. Então, se a guarda ela é de fato, ou seja, se nós não temos a formalização da guarda, que é justamente a regularização de uma situação fática que já existe, não será esse crime, ok? Então, esse crime ele é um crime o quê? Que exige, né, elementos especiais, exige a presença do guardião. Então, esse é o crime que envolve o guardião. Mas o guardião, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele que possui autorização legal para exercer, para gerenciar os interesses e os cuidados da criança e do adolescente. Não é aquele guardião de fato, ok? Então, veja que nós temos um outro crime que há muito se assemelha com o crime de subtração, que é justamente o crime de subtração de incapaz. Então, olha lá no 249. Subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem, sob sua guarda, em virtude de lei ou de ordem judicial. Pena, detenção, se o fato não constitui elemento de outro crime. Então, veja aqui com relação à subtração de incapaz, pessoal, quem vai poder praticar essa subtração de incapaz? Qualquer pessoa que não tenha a guarda legal ou judicial. Claro, se eu vou praticar um crime de subtração, é porque eu não tenho, né, nenhum exercício de guarda sobre essa criança, sobre esse adolescente. Por isso eu vou praticar o crime. Pai e mãe podem praticar esse crime? Pode. Quando? Quando eles forem afastados do poder familiar, né? Ou quando eles forem destituídos do poder familiar. Então, suponhamos que nós tenhamos um casal de pais, né, os pais, que tiveram uma suspensão do poder familiar. E aí eles vão lá na casa do guardião, né, da criança, e pegam essa criança e não devolvem mais. Subtração de incapaz, na medida em que, embora eles ainda sejam os pais, embora eles ainda tenham o poder familiar, eles estão suspensos do exercício desse poder familiar, de modo que eles não podem subtrair essa criança que está sob os cuidados do guardião legal, ok? Quem vai figurar como vítima? A criança, o adolescente e também a pessoa que é o guardião dessa criança e desse adolescente, tá? Qual vai ser o momento consumativo, pessoal? Com a efetiva subtração da criança ou do adolescente, com a finalidade de colocá-la em lar substituto, mesmo que essa colocação não seja efetivada. Então, veja que o verbo é subtrair. Então, fui na casa do guardião, peguei o adolescente, eu que sou a genitora, que estou sem o poder familiar. Quando eu subtrair, consumei o crime. Se dali eu vou conseguir ou não levar essa criança para outra localidade, para colocar em uma família substituta, é um desdobramento normal causal desse crime, da conduta de subtrair. Mas para que eu tenha o crime na forma consumada,
Eu não preciso efetivamente deixar, né, concluir todo o meu intento delitivo. Basta apenas que eu subtraia, que eu retire essa criança ou esse adolescente do guardião. Tudo bem, pessoal? Na sequência, o próximo crime. Crime de entrega, 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceira pessoa, mediante paga ou recompensa. E aqui uma forma de equiparação. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Então, olha lá. Quem vai poder praticar esse crime? Os pais, o responsável e o tutor. Quem vai poder figurar como vítima? Criança ou adolescente. Quando que eu vou ter a consumação? Com a promessa de pagar ou com a efetiva entrega dessa criança ou desse adolescente. Então, eu tenho uma criança lá, o meu filho biológico, e aí eu vou dizer, olha, toma meu filho, me dá uma grana aí, e morreu o assunto, né? Então, veja, a efetiva entrega. Ou muitas vezes eu posso prometer. Pelo simples fato de prometer, eu já vou ter também, do mesmo modo, consumado o crime de entrega do 238, ok? Na sequência, pessoal, esse aqui cai bastante. Tráfico de crianças. Então, olha lá. Promover ou auxiliar, ou seja, prestar auxílio na efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com a intenção de obter lucro. E aí nós temos, se dentro desse contexto do tráfico houver emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena ela é qualificada. Tá? Então veja, quem pode praticar o crime de tráfico de crianças, pessoal, ou adolescente? Qualquer pessoa, inclusive os próprios pais ou familiares da vítima. Aqui nós precisamos de um elemento subjetivo. Na parte do caput, olha lá, na parte de promover ou auxiliar a efetivação, nós temos simplesmente o dolo, né, simples de promover ou prestar esse auxílio nesse ato que vai enviar a criança ou adolescente para o exterior. Agora, a segunda modalidade, nós temos aqui o lucro, né, que é a segunda hipótese, que eu posso fazer isso muitas vezes eu mesma com a finalidade de obtenção dessa vantagem econômica. Então, na primeira hipótese, dolo simples, dolo direto. Na segunda hipótese, eu preciso dessa intenção de lucro, tá? Quando que vai haver a consumação desse crime, gente? Com a efetivação do ato tendente. Qual é o ato tendente? Promover ou auxiliar a enviar a vítima para o estrangeiro, ainda que não ocorra o efetivo envio. Então, por exemplo, fiz toda a correria para mandar meu filho para o exterior, com a intenção de lucro. Passaporte tirado, já entreguei o passaporte para o coiote que vai levar, já consegui a autorização judicial para transporte dessa criança para o exterior. Lá no aeroporto, quase no momento do embarque, fui surpreendida pelos policiais. Uma denúncia anônima deu conta de que, em verdade, a criança seria, né, traficada para o exterior, ou seja, ela provavelmente lá fora na Europa seria vendida e não voltaria mais para o país. Nesse caso, eu que sou a genitora, consumei o crime. Não importa se o meu filho foi ou não efetivamente transportado para o exterior. Não importa que ele tenha pisado na Europa. O simples fato de praticar o ato tendente, que é essa promoção ou auxiliar nessa efetivação, eu já vou ter o momento consumado, já vou ter o crime consumado. Tudo bem, pessoal? Então, muita atenção nesse crime de tráfico de crianças, tá? E adolescentes. Ele cai bastante em provas, tá? Esse 239. Aliás, aqui a nomenclatura da doutrina é tráfico de crianças, mas leiam-se, né? Crianças e adolescentes.
Depois, pessoal, nós iniciamos então o estudo dos crimes que se vinculam à questão da pedofilia. Então, nós vimos até em um dos nossos encontros que nem sempre crime sexual praticado em face de criança ou adolescente significa pedofilia. Vimos que a pedofilia é uma patologia e que nem sempre a pessoa que é pedófila, ela pratica crime. Então, ela pode ser pedófila e não ter praticado nenhum crime em face de criança ou adolescente. Ou, por outro lado, nós temos pessoas não pedófilas que praticam crimes sexuais em face de criança ou adolescente. Pessoas que armazenam vídeos pornográficos de criança e adolescente que não são pedófilas. Então, veja que não são requisitos que se cumulam. São situações que podem ocorrer independentemente uma da outra, tá? Então, com relação a esses crimes, pessoal, nós iniciamos a partir do artigo 240, tá? Esses sim caem o tempo todo em provas. Então, olha lá. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. No parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas, referidas no caput desse artigo, ou ainda quem com esses contracena. Então, esse aqui é o terceiro que faz o métier ali, né, para a produção, reprodução, direção, fotografia dessa cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo a criança ou o adolescente, tá? Na sequência, pessoal, no parágrafo 2º, nós temos as causas de aumento. Então, veja, a pena ela é aumentada quando? No exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la, prevalecendo de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, prevalecendo-se de relações de parentesco, consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem a qualquer outro título tem autoridade sobre ela ou com seu consentimento. Então veja, quem pode, pessoal, praticar esse crime relativo à produção de cenas pornográficas ou de sexo explícito? Qualquer pessoa pode praticar. O que nós precisamos de elemento subjetivo desse crime? Dolo, não admite modalidade culposa, tá? E outra, essa produção, né, ela evidentemente não exige grana, pode ser gratuita, tá? Não existe essa finalidade especial de lucro. Eventualmente pode ser que tenha, mas ela não é obrigatória para a caracterização do crime do 240. E aí, veja, eu posso ter tentativa nessa produção? Tranquilamente possível a forma tentada nessa modalidade de crime. E aí, veja que nós temos uma questão interessante. A pessoa que está contracenando com a criança naquela cena de sexo explícito, então ela está incorrendo, né, nas penas do crime vinculado a dignidade sexual dessa criança, tá? Então veja que nós estamos cuidando do crime que produz, reproduz, dirige, fotografa, filma ou registra. Mas e aquela pessoa que está com a criança ou adolescente? Ela vai responder por algum crime? Com certeza, provavelmente nas penas daquele crime vinculado à dignidade sexual. Então, por exemplo, uma criança sendo filmada enquanto ela faz um sexo explícito com um adulto, uma criança de 11 anos de idade. Então veja, estupro de vulnerável? Estupro de vulnerável. Então aquela pessoa que pratica aquela cena de sexo explícita ou pornográfica, né? Ou que de qualquer forma esteja praticando o ato libidinoso diverso da conjunção carnal com aquela criança, a elas serão imputadas as penas do crime de estupro de vulnerável, artigo 217 lá do Código Penal, tá? Então é possível, perfeitamente possível, o concurso de crimes. Tudo bem, pessoal? Depois, na sequência, nós temos então o artigo 241. Então, ali no 240, nós cuidamos do aspecto
né, de produção do crime, né, da cena, da pornografia, do material filmográfico. Aqui, vender, então eu já vou comercializar ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então eu posso ou vender ou eu posso colocar à venda. Então isso aqui cuida do quê? Do comércio de material pornográfico. Quem pode vender esse material pornográfico, gente? Pô, qualquer pessoa, né? Elemento subjetivo dolo. Não cabe modalidade culposa desse crime de expor à venda material pornográfico ou de vender material pornográfico, ok? Então veja, no primeiro crime, 240, nós estamos lidando com a parte de confecção do vídeo, da filmografia, da fotografia, com cena de sexo explícito ou material pornográfico. Aqui já é para aquele que comercializa. Esse aqui é o crime do comerciante desse material produzido, tá? E aí nós temos na sequência o 241A, que cuida de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistemas de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, tá? Na sequência, nós temos uma forma de equiparação, aqui no parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo, assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo. E aí nós temos no parágrafo: as condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput desse artigo. Então, suponhamos que eu seja o provedor da internet, que eu tenha sido notificado, recebido uma notificação judicial para retirar do ar aquele material. Suponhamos que eu cuide do site lá de pornografia adulta e aí tem havido, né, disponibilização por um particular de um material pornográfico, um conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Se o meu site é notificado para tirar do ar aquele determinado vídeo e ele não o faz, nós temos aqui as mesmas imputações. Então, aquele que é o responsável e que é notificado e que se omite, ou seja, que deixa de desabilitar, também vai incorrer nas mesmas penas de quem colocou no ar. Tudo bem, pessoal? E veja que esse crime, ele serve justamente para tutelar o quê? O intercâmbio de material pornográfico gratuito, né? Então, aqui é aquela pessoa que vai publicar esse material, essa pornografia infantil nas redes, né? Na rede mundial de computadores. Então, é aquele que insere, que alimenta o sistema. E muitas vezes, quando o provedor ou o site é notificado para tirar do ar, eles têm que tirar. Se não tira, o responsável legal, ele incorre nas mesmas penas daquele que alimentou o sistema, que alimentou a rede mundial de computadores. Tudo bem, pessoal? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20. Você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau.
Uniclac. Na sequência, pessoal, nós temos o 241B. Adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Se o material armazenado ele é em pequena quantidade, nós vamos poder ter a redução da pena. Em seguida, nós temos, não há esse crime de armazenamento quando, pessoal? Quando a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos seguintes, que foram, boa parte dos que nós já estudamos. Quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções, membro de entidade legalmente constituída, que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos nesse parágrafo, ou seja, pessoas que porventura realizem trabalho em alguma entidade destinada justamente a uma daquelas tutelas previstas nas diretrizes iniciais que nós estudamos no próprio estatuto. Então, essas pessoas também estão autorizadas a transportar dispositivos que contenham essas cenas, desde que com essa finalidade. E aí, depois, a terceira hipótese: representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. As pessoas que nós acabamos de mencionar, elas deverão manter sigilo sobre o material que está sendo mencionado. Então, muitas vezes, agentes de segurança pública, em rondas ostensivas, em realização de prisão em flagrante delito de determinadas pessoas por outros crimes, muitas vezes esses aparelhos celulares, eles estão na posse dessas pessoas e muitas vezes dentro desses aparelhos celulares se tem pornografia juvenil, pornografia infantil. Então, nessas hipóteses, o que vai acontecer? Existe um encontro fortuito de provas no tocante a esses crimes que nós estamos estudando, e aí o delegado de polícia ele poderá remeter cópia do procedimento, bem como das informações inseridas nesse dispositivo móvel que foram apreendidas na posse da pessoa que praticou outro crime, que, portanto, em razão desse outro crime, foi levada até a delegacia de polícia para a adoção das medidas cabíveis, para a apuração desses crimes, todos que nós estamos estudando, especialmente o desse de armazenamento. Então, nesses grupos de WhatsApp, muito cuidado, pessoal. Muitas vezes temos encaminhamento de vídeos dessa natureza, envolvendo crianças, pornografia, adolescentes. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. Então, não se deve armazenar nenhum tipo de filmografia, fotografia de crianças e adolescentes em cenas pornográficas, sexo explícito, nada do gênero, sob pena de incorrer nas penas desse crime do artigo 241B, tá? Na sequência, pessoal, e não menos importante, esses crimes sexuais, eles caem muito em prova. Então, risquem o código de vocês, a lei do ECA de vocês. Na sequência, nós temos o 241C. E ele diz o seguinte: simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Então, aqui há uma edição dentro de uma filmografia já existente para o fim de que seja incluída uma criança e adolescente. Necessariamente não vai estar havendo a presença física daquela criança e daquele adolescente, haja vista que é uma edição de determinada fotografia ou de determinada filmagem, mas ainda assim existe a tipificação do artigo 241C, tá? Então veja que mesmo na edição,
mesmo sem a presença física da criança ou do adolescente. O fato de apenas inserir, editar essa fotografia ou essa filmagem com a pessoa, com as cenas, com imagens da criança ou do adolescente, por si só, já vão caracterizar, esse crime do 241-C, tá? Na sequência também, pessoal, aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso, tá? Então veja, você alicia, você assedia, você instiga, né? Você se comporta como o intermediador dessa criança para com ela praticar ali ato libidinoso. E aí, ato libidinoso, lê-se ou conjunção carnal ou qualquer outro ato de libidinagem. Ou seja, ato libidinoso, né, diverso da conjunção carnal, é tudo aquilo que não é penetração pênis-vagina. Tudo isso é considerado, tudo o que não for pênis-vagina, que é conjunção carnal, é denominado de forma mais técnica como ato libidinoso, tá? E aí nós temos no parágrafo único uma forma de equiparação, ou seja, responderá nas mesmas penas aquele que facilitar ou induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso, pratica as condutas descritas no caput desse artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, tá? Então veja que nessas hipóteses nós temos também aquela, porque muitas vezes o aliciador ou aquela pessoa que, sendo pedófila ou não, quer praticar algum ato libidinoso com a criança ou adolescente, nesse caso aqui a criança, ele muitas vezes começa a inserir nos hábitos diários dessa criança cenas pornográficas, DVD de pornografia, fotografia de pessoas peladas, nuas, né? Então é uma forma de instigar, de incutir a curiosidade dessa criança já para um segundo momento. Então os autores dos crimes dessa natureza, eles têm uma calma, eles não têm pressa, eles trabalham o tempo todo, não é uma coisa abrupta, muitas vezes já primeiro eles tentam se inserir no contexto de vivência dessa criança, conhecer essa criança, envolver essa criança, para aí sim nela começar a incutir hábitos, algumas percepções de natureza sexual, porque muitas vezes, né, e na maioria das vezes a criança ela não tem essa noção sexual ainda, então para ela tudo é muito natural, ela não sabe diferenciar qual é o interesse daquele adulto ou daquela pessoa mais velha quando ela é colocada em contato com filmografia, com pornografia. Então veja que esse crime ele tenta justamente, né, abranger essa fase de preparação. Veja, com o fim de com ela praticar o ato libidinoso. Ainda não foi praticado. Se esse ato libidinoso ele for praticado, ele vai constituir também um outro crime, tá? Então veja que esse crime ele tenta se anteceder dentro do lapso temporal ainda, né? Com o fim de com ela praticar o ato. Necessariamente não se sabe ainda ou provavelmente ainda não foi praticado esse ato, ok? Então essas são as disposições do 241-D. E aí depois na sequência nós temos para finalizar os crimes vinculados à dignidade sexual, nós temos aqui o 241-E. Então olha lá. Para efeito dos crimes previstos na lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação, gente, que envolva criança ou adolescente em atividade sexual explícita, real ou simulada, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Veja que esse 241-E, ele é uma norma penal explicativa, mas ela não é uma norma penal explicativa taxativa, tá? Então, todas aquelas formas nas quais podem se manifestar todos os crimes que nós estudamos, elas não se esgotam apenas
aqui. Isso aqui é uma forma geral, mas podem existir outras manifestações vinculadas à criança e ao adolescente com conotação sexual que não estejam dentro desse contexto. Alguma outra forma mais específica, tá? Mas nem por isso significa que não estão abrangidos pelo ECA. Então, por exemplo, um adolescente, que é uma filmografia de um adolescente com uma roupa, uma indumentária sadomasoquista, suponhamos assim, sei lá, com algo na face, sem que o adolescente pode estar vestido todo e estar com uma máscara, né, tá com um capacete, alguma coisa sadomasoquista. Isso já é também, já está dentro do contexto dos crimes que nós estamos estudando. Embora não se encaixe de maneira perfeita aqui, porque não é pornográfico e nem sexo explícito ainda, mas já constitui o teor daquilo que é tutelado aqui nos crimes que nós estudamos, tá? Então entendam que essa é uma norma explicativa, mas ela não esgota todas as formas de manifestação dessa cena de sexo explícito ou pornográfica. Tudo bem, pessoal? Então, sobre os crimes com essa conotação, o que nós tínhamos para estudar de mais importante era isso aqui. Quando é cobrado na prova de vocês, não se preocupem, sempre é o quê? Dispositivo legal, estritamente o que está descrito nos artigos. Tudo bem, pessoal? Então aí nós saltamos essa parte de crimes e vamos iniciar então o estudo dos crimes vinculados à venda de bebidas alcoólicas. Na verdade, do crime vinculado à venda de bebidas alcoólicas. Então, olha só. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, tá? Então veja que aqui o bem jurídico que é tutelado pelo 243 é a saúde física e psíquica das crianças e dos adolescentes. Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Então, na classificação do crime, quanto aquele que pode praticar é um crime comum. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo do crime, tá? Sujeito passivo, pessoa menor de 18 anos, criança ou adolescente. Só admite modalidade dolosa, ok? Então, esse é o crime do 243. Na sequência, nós temos sobre a prostituição. Então, veja que esse crime aqui da prostituição, ele está, pessoal, inserido no Código Penal. Então, olha lá, artigo 218b, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática de ato, facilitar, impedir ou dificultar que abandone. Veja que embora esse crime ele não seja do ECA, eu coloquei ele no material de vocês justamente porque ainda está na conotação, no contexto da criança e do adolescente, então não custava que nós colocássemos aqui as disposições desse artigo 218b, tá? Que é da prostituição. Então veja que a conduta desse crime é submeter, você impõe a vítima à prostituição ou à exploração sexual. O que é prostituição, gente? Ato sexual habitual com finalidade de lucro. Exploração sexual, ato sexual isolado com finalidade de lucro. Quem pode praticar esse crime de prostituição? Qualquer pessoa, inclusive os pais ou responsáveis, tá? E aí nós temos uma coisa interessante que é a seguinte, se essa exploração, né, se a prostituição, ela acontecer em estabelecimento empresarial, o proprietário, ele também responde por crime, tá? O proprietário do estabelecimento. E, inclusive, um dos efeitos da condenação do dono desse estabelecimento é, desculpem, o fechamento das suas portas, tá? Cassação do alvará de funcionamento. Tudo bem? O que acontece nesses estabelecimentos? Muitas vezes é um bar e nos fundos do bar tem os quartinhos, né? Em que os donos do bar aparentemente alugam para os adolescentes, para as crianças,
né, utilizarem da forma como querem. Claro que isso é uma forma de camuflar toda a prostituição que está acontecendo ali. Então, nessa hipótese, justamente se encaixa, né, o crime que nós estamos estudando. Não existe modalidade culposa desse crime, somente a modalidade dolosa. E a consumação dele, pessoal, se dá com a simples submissão da criança ou do adolescente à prostituição, não se exigindo que haja prejuízo à sua formação moral. Então, veja, chegou lá no estabelecimento empresarial, né, que funciona o prostíbulo, já tem a criança e o adolescente, o crime ele já está consumado. Não interessa se aquela criança ou adolescente já praticou ou não sexo ou praticou o ato libidinoso ali. Não importa se aquele é o primeiro dia de trabalho dela. O simples fato dela ser submetida àquela situação já consumou o crime, ok? Então, esse crime aí, ele independe da prática reiterada, a exploração continuada dessa criança ou desse adolescente. Tudo bem, pessoal? E aqui nós temos esse crime que é muito interessante, que cai bastante em prova, que é o crime de corrupção de menores. Então, esse crime ele diz o seguinte, olha, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal. Tá? Então, veja, no primeiro encontro, salvo engano, do ECA, nós vimos que infração penal é um gênero que é subdividido, deixa eu colocar aqui num quadro branco, né? Infração penal. É um gênero, e aí nós temos as espécies crime, contravenção penal. A contravenção penal prevista na Lei de Contravenções Penais. E crimes, boa parte, tudo aquilo que não é contravenção penal, é nominado por crime, tá? Então, veja que a corrupção de menores é corromper, né? Deu um pause, anotaram? Então, olha lá, na sequência. Então, veja que o crime, ele é corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos. Então, veja que nós temos também a forma equiparada. Incorre nas penas previstas no caput quem pratica as condutas ali tipificadas, utilizando de qualquer meio eletrônico, inclusive salas de bate-papo na internet. As penas previstas no caput desse artigo são aumentadas de 1/3 no caso da infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072. Lei 8.072/90, gente, anotem aí na lei de vocês. É a lei dos crimes hediondos, tá? Então, se houver corrupção de menor, por exemplo, para a prática de um crime hediondo, nós vamos ter a causa de aumento de pena. Então, suponhamos que eu tenha convidado um adolescente para praticar um crime de homicídio qualificado comigo, que é um crime hediondo. Então, eu, que fui a corruptora, vou responder pelo crime de homicídio, pelo crime de corrupção de menores e ainda a causa de aumento de pena por se tratar de um crime hediondo, tá? Então, eu responderia além do crime de homicídio, pelo crime de corrupção de menores e também pela causa de aumento de pena, ok? Então, esse é um detalhe aqui do parágrafo 2º. Quem pode praticar a corrupção de menores, pessoal? Qualquer pessoa. Quem pode figurar como vítima? Menor de 18 anos, ou seja, criança ou adolescente. E aí eu coloquei essa súmula para vocês aqui dizendo o seguinte, olha, a consumação da corrupção de menores não depende da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Como assim? Pô, para que eu tenha caracterizado esse crime, eu não preciso demonstrar que o adolescente ele foi corrompido por aquilo. Então, não precisa ser demonstrado que ele foi inserido no mundo criminoso a partir da prática desse crime. Porque muitas vezes sustentava o seguinte, olha, né? Vamos pegar esse meu exemplo do homicídio. Olha, não, eu pratiquei o homicídio realmente com o adolescente, mas, poxa, ele praticou vários outros homicídios antes desse. Então, assim, eu não corrompi esse adolescente
na medida em que ele já havia praticado outros, então não houve a corrupção. Então veja que isso não é justificativa, tá? O simples fato de praticar um crime com criança ou adolescente já vai estar caracterizando o crime de corrupção de menores. Então é isso que a súmula fala, olha, não interessa se essa criança já praticou algum ato infracional antes, se esse adolescente já praticou ato infracional anterior, o fato de você praticar qualquer crime com a criança ou adolescente já automaticamente vai consubstanciar, consumar o crime de corrupção de menores, tá? Então veja, não cabe modalidade culposa e a consumação quando há prática da infração com o menor ou quando há indução para que esse menor pratique, né? Então muitas vezes acontece o seguinte, olha, vamos praticar, você quer praticar um roubo para mim? Eu vou indicar a casa para você, adolescente, lá. Então tal hora você vai lá, não vai ter ninguém, ou se tiver alguém vai ser uma pessoa. Então veja, eu estou induzindo esse adolescente a praticar um ato infracional análogo ao crime de roubo, artigo 157. Então a mim, que fui a indutora, será imputada a prática do crime de corrupção de menores. Veja, ou eu pratico com ele, ou eu induzo esse menor, ou seja, essa criança ou esse adolescente a praticar o ato infracional análogo ao crime ou análogo à contravenção penal, tá? Então veja que necessariamente eu não preciso estar presente junto com esse adolescente ou com essa criança no momento da prática do crime, tá? Então, pessoal, vejam vocês que agora nós finalizamos todos os aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os crimes, né, todos importantes, nós já vimos, fizemos um voo panorâmico do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde as disposições gerais. Então nós tivemos 5 encontros sobre o ECA. E agora, só para finalizar, meus queridos, eu trouxe umas questões de prova para vocês verem como tem sido realizada, né, como têm sido realizadas as cobranças dos temas que nós estudamos, ok? Então vamos lá? Trouxe umas questões todas recentes, né, todas desse ano, para a gente poder visualizar como tem sido as cobranças nas provas, ok? Então, olha lá, pessoal. Questão 1. Quando for verificada alguma hipótese de violência ou ameaça aos direitos da criança e do adolescente reconhecidos no ECA, a autoridade competente poderá determinar algumas medidas. Dentre as operações a seguir, assinale a medida que não poderá ser adotada. Então, aqui nós queremos a exceção. Então, olha lá. Questão 1, a que não pode ser adotada. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Verdadeiro. B. Encaminhamento da criança ou do adolescente para abrigo em entidade com rompimento, olha essa palavra, com rompimento do vínculo familiar e privação de liberdade, pessoal. Falso, né? Essa que é a alternativa que o enunciado busca. Depois, inclusão em programa de acolhimento familiar, cabível. Colocação em família substituta, verdadeiro. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, verdadeiro. Então veja que a questão incorreta, na verdade, né, é a letra B. Então nós queríamos a negativa, que não poderá. Então veja que não existe, né? Gente, sempre que em questão de prova vocês lerem essas palavras estranhas, rompimento, privação de liberdade, são coisas muito sérias. Então vocês já fiquem atentos, tá? Então aqui no caso o gabarito é a B, porque está pedindo a alternativa incorreta. Para quem quiser olhar no material lá depois no artigo, as disposições estão no artigo 101 do ECA, ok? Então, alternativa gabarito da questão 1B, ok? Então, deram pause aí, na sequência, certinho. Vamos prosseguir. Depois, questão 2, pessoal, olha lá. Nos termos do ECA, assinale a alternativa correta. Então, olha lá.
Considera-se criança a pessoa com até 14 anos de idade incompleto. Falso, né? Considera-se adolescente qualquer pessoa que possua até 21. Falso. Considera-se criança a pessoa com no máximo 10 anos. Falso. Considera-se adolescente a pessoa que possui entre 12 e 18. Verdadeiríssimo, né? Então, gabarito aqui da alternativa D de dado, né? De graça essa questão. Então, olha lá, marquem aí no material de vocês, letra D, beleza? Dando sequência aqui, então, nas nossas questões. Essa letra D, ela tava de graça, né? Anotaram aí? Beleza, vamos lá, questão 3. Então, olha lá, pessoal. Com relação ao Conselho Tutelar, julgue os itens. É órgão permanente e vinculado ao Poder Judiciário, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Falso, né? Depois, item 2. As suas atribuições incluem requisitar, lembra que eu falei bem dessa palavra? Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou de adolescente quando necessário. Verdadeiro. Depois, o processo de escolha dos membros que compõem o conselho ocorre a cada 4 anos. A posse dos novos conselheiros ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Então, veja lá, também falsa. Assinale a opção correta. Alternativa correta, pessoal, letra B. Apenas o item 2, ele está correto. Então, veja que a questão 3, ela está disposta lá no artigo 131 do ECA, ok? Então, depois vocês deem uma olhadinha aí no material para vocês conferirem, tá? Então, veja que é o dispositivo seco que nós dizemos, é a lei seca, ok? Então, anotaram aí, gabarito B. Na sequência, a questão 4, olha lá. De acordo com o ECA, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, a concessão da remissão, lembra, perdão? Como forma de exclusão do processo, então nós temos remissão, né? Antes de iniciado o procedimento judicial. Então, veja que aqui na 4, então olha lá. Como forma de exclusão do processo, compete a quem, pessoal? Ao Ministério Público. Então, nós vimos nos encontros anteriores que a remissão que ela é pré-processual, ou seja, que ela é concedida antes da propositura da representação, que no caso da criança e do adolescente dos atos infracionais não se chama denúncia criminal. Lembra da ação penal pública? Ela é chamada de representação. Nessa fase, quem vai poder propor a remissão, esse perdão, é o Ministério Público. Depois, num segundo momento, nós até podemos ter uma remissão judicial. Essa sim proposta pelo juiz, mas nesse caso, né, vai ter havido a representação ofertada pelo Ministério Público. Então, nesse caso aqui, a questão ela quer antes de iniciado o procedimento. Ok? Então, anotem aí, pause, gabarito, alternativa C. Ok? Depois, queridos, questão 5, olha lá. De acordo com os princípios orientadores do direito da criança e do adolescente, em favor deles deve ser dada primazia em todas as esferas de interesse, seja no campo judicial, extrajudicial, administrativo, social ou familiar. Tal tratamento não comporta questionamentos ou ponderações, pois foi essa a escolha nacional por meio do legislador constituinte. Então, veja, qual o princípio correspondente? Então, nesse caso, pessoal, alternativa C, princípio da prioridade absoluta, né? Então, olha lá. Tal tratamento não comporta questionamento, prioridade absoluta, pois foi essa escolha nacional
feita pela Constituição. Então veja que aqui, né, nós temos que observar o princípio da prioridade absoluta, ok? Então deem pause aí, anotaram o gabarito, letra C de cavalo. Vamos então dar sequência. Vejam que todas as questões são letra seca, né? Dispositivo seco que nós dizemos. Pouca doutrina, mais lei seca. Então, na semaninha ali do concurso de vocês. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20. Você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. O que vocês vão fazer? Vão ficar lendo aqueles resumos, manuais, autor? Não, vocês vão ler o ECA seco, aqueles artigos que nós riscamos aqui no curso das aulas, e vocês já vão ter ali o suficiente para gabaritar a prova na matéria ECA, tá? Na sequência, gente, questão 6, então olha lá. De acordo com as disposições do ECA, cometerá infração administrativa. Então olha lá. O médico que não comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, que envolvam suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente. Então, olha lá, verdadeiro, né? Exatamente. Isso aqui é uma infração administrativa, não estamos falando de crime, estamos falando de infração administrativa. Então, o médico que não comunica isso, ele vai acontecer o que com ele, né? Vai haver uma comunicação, vai haver aí, na verdade, a aplicação de uma sanção administrativa. Ele não praticou um crime, o médico que não comunicou, mas administrativamente ele vai receber uma sanção. Depois, a autoridade competente que sem justa causa deixa de ordenar a imediata liberação da criança ou do adolescente logo que tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, isso não é infração administrativa. Lembra aquele crime que nós vimos lá? Crime omissivo próprio, deixar, lá é crime, não é infração. Então, falsa. Item 2, falso. Depois, aquele que tendo o dever de autoridade, de guarda ou de vigilância sobre criança ou adolescente, ou submeta a vexame ou constrangimento. Lembra que nós vimos? Que lá é o que, pessoal, na aula de hoje? É um crime, não é uma infração administrativa. Nós estudamos os crimes hoje. Lá, dentre eles, nós temos também essa modalidade criminosa. Então, veja que o gabarito da questão, então, é letra B de bola. Somente o item 1 está certo, porque estava pedindo, meus queridos, infração administrativa, não crime. Os outros 2 itens vocês vão colocar aí no material de vocês, que se cuida de crimes. Nós estudamos na aula de hoje, ok? Depois, na sequência, então vamos lá. Questão 7. Olha o tamanho dessa questão. O olho até sangra, né, na hora de ler. Questão 7. Em relação ao direito à vida e à saúde, conforme estabelece o ECA, as seguintes afirmativas estão corretas, exceto, queremos a exceção. Então, olha lá.
A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Verdadeiro, verdadeiríssimo. Queremos a exceção. B. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. Verdadeiro também. Estamos procurando a exceção. Depois, o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Verdadeiro. Depois, os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação desde o primeiro trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Não, alternativa incorreta, tá? A letra D de dado está incorreta. Depois, os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Então, pessoal, lá no artigo 8º, vocês vão ver, né? Coloquem aí no artigo 8º do ECA as disposições gerais sobre essa questão. Então, veja que os profissionais de saúde não se comportarão dessa forma. Então, é isso que torna a assertiva incorreta, ok? Na sequência, pessoal, questão 8. Então, olha lá. Então, olha lá, pessoal, questão 8. No que tange ao Estatuto da Criança, a medida de internação só poderá ser aplicada quando? Item 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Verdadeiro. Item 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Verdadeiro. Item 3. Pela prática de falta disciplinar, quando do cumprimento do regime de semiliberdade. Falso, né? Depois, por descumprimento reiterado injustificável da medida anteriormente imposta. Verdadeiro. Então, o item 3 aqui, meus queridos, está falso, tá? Então, olha lá. Qual é a assertiva correta, então? Apenas os itens 1, 2, apenas os itens 1, 2 e 4, né? O item 3, ele está falso. Então, deem pausa aí, anotem o gabarito e vamos para a próxima questão. Olha lá, questão 9. Então, olha só, na sequência, o ECA estabelece o estágio de convivência prévio à adoção. Considerando a adoção de uma criança de 6 anos de idade por um casal residente fora do país, lembra das adoções, adoção internacional? Considerando o ECA, o estágio de convivência será cumprido quando? Então, olha lá. Primeiro, no local de preferência dos adotantes por no mínimo 120 dias. Falso, né? Não vai ser nessa época. Né? No país de origem do adotante por no máximo 90 dias. Não, nunca fora do Brasil. Depois, em território nacional por no mínimo 30 dias. Verdadeiro. O estágio de convivência na adoção internacional obrigatoriamente deverá ser quando? No prazo mínimo de 30 dias. Então, o gabarito correto, alternativa C de cavalo. Tudo bem, pessoal? Certinho? Anotaram? Deixa eu até colocar aqui a alternativa correta, a letra C. Beleza? Próxima questão. Não se preocupem, temos mais 50 questões dessa para resolver, tá? Brincadeira, pessoal. Então, olha lá. Questão 10. No Brasil, para que a adoção possa ser realizada,
o ECA prevê que o adotante tem que ser mais velho que o adotado. Lembra daquela diferença mínima da idade? Quanto que é, pessoal? Diferença mínima, 16 anos. Não sei se vocês se recordam no encontro da adoção, eu falei até para vocês o seguinte, falei assim, pessoal... Ai, desculpa que a telinha saiu aqui. Eu até falei o seguinte para vocês, falei assim, pessoal, olha só, a diferença mínima de idade, 16 anos, de pelo menos um dos casais, uma pessoa do casal. Se eu tenho um casal, uma pessoa tem 17 anos de diferença com o adotado, a outra tem 14, não vai ter problema, né? Os tribunais, eles entendem que basta que uma das pessoas que formam um casal preencha esse requisito etário aqui dos 16 anos, ok? Então, gabarito da questão 10 é letra A de amor, ok? Então, pessoal, vejam vocês que tudo que nós estudamos, né, aquilo que tem sido cobrado com uma maior incidência nas provas de concurso foi o que nós vimos aqui ao longo dos encontros. Mas eu não vou mentir para vocês que quase tudo, né, 99,9% das questões que são cobradas, elas são dispositivo seco, que nós dizemos, é lei seca. Não temos posicionamentos cobrados dos tribunais, não temos muitas interpretações, é basicamente letra de lei, aquilo que está descrito nos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ao longo desses encontros, nós abordamos os principais artigos. Nenhum artigo que cai nas provas ficou de fora. Todos foram abordados aqui na aula. Então, se você acompanhou todos os encontros, se você anotou no seu caderno de apoio, se você grifou no seu Estatuto da Criança e do Adolescente, com certeza nessa temática você vai estar amparado, tá? Depois eu vou vir aqui em um encontro 6, mas é coisinha rápida, eu vou falar 10, 15 minutos sobre umas alterações novas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que falam sobre novos meios de obtenção de prova, sobre método investigativo, sobre infiltração policial, bem legal também, mas eu vou fazer numa tomada apartada, porque é curtinho, e na verdade isso é um tema que vai possuir uma incidência de prova muito grande de cobrança no aspecto processual ali para aqueles concursos para delegado, para promotor. Então eu vou fazer um videozinho ali separado de 10, 15 minutos só sobre esses artigos que também são bem poucos. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, né? Vamos continuar estudando, vamos perseverar, não vamos desistir e a gente sempre se vê por aqui. Até mais! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20, você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clique lá.